O programa de meditação transcendental foi introduzido na farmoquímica em 2003, através da Sociedade Internacional de Meditação. No início foi apenas o grupo gerencial e aos poucos nós fomos ampliando esse benefício para outros níveis hierárquicos dentro da empresa, de tal forma que hoje nós temos todo o nosso grupo interno praticando a técnica. Nós meditamos durante 20 minutos, 2 vezes ao dia, no início da jornada de trabalho e ao final do dia. Ou seja, iniciamos o dia com o máximo da nossa energia mental e renovamos essa energia no final do dia para podermos voltar para casa e aproveitar o tempo com as nossas famílias. Essa é uma forma que nós encontramos para garantir o máximo da qualidade de vida para os nossos colaboradores, ao mesmo tempo em que garantimos um ganho para a empresa. Ou seja, o colaborador, ao praticar diariamente a técnica, ele se sente mais bem disposto, refere maior atenção, concentração, criatividade, maior flexibilidade e fica mais preparado para enfrentar as pressões do dia a dia. Com isso tudo, aumenta a sua produtividade e a empresa também ganha. Ou seja, os resultados com a prática da meditação transcendental na farmoquímica são visíveis, tanto do ponto de vista de ambiente de trabalho, que é reportado como excelente pelos próprios funcionários, como pelo crescimento que a empresa vem obtendo nos últimos anos. Então nós consideramos que o programa de meditação transcendental é um dos pilares na gestão de pessoas da farmoquímica. O que a meditação pode fazer pela coletividade? Foi o que viemos descobrir nessa indústria farmacêutica. Aqui, entre os setores de vendas, fiscal e entre os escritórios onde todo mundo está trabalhando normalmente, existe um espaço dedicado à meditação transcendental. Aqui os funcionários meditam 2 vezes por dia. Nós vamos conferir agora, nessa sala de meditação, tem que ser em silêncio, que eles estão meditando e o quórum é alto. Então nós nos sentamos confortavelmente, fechamos os olhos e começamos o pranayama. De olhos fechados, eles repetem mentalmente um mantra, um som sagrado, que recebem do instrutor de meditação de acordo com a personalidade de cada um. O mantra é individual e não pode ser revelado. Segue por toda a vida na memória de quem usa essa técnica. Os pensamentos flutuam na mente numa espécie de revezamento com o mantra. Os efeitos da meditação transcendental são comprovados cientificamente. Hoje em dia são mais de 850 pesquisas falando sobre os benefícios a nível físico, mental, comportamental. Ela tem ela é extremamente fácil na sua execução, então ela não envolve filosofia de vida, não envolve fé, não envolve nenhum misticismo, dogmas, enfim, pode ser feita por qualquer pessoa a partir dos 5 anos de idade, não envolve concentração, não envolve controle mental. Então é algo bastante simples, é muito bem adaptado ao estilo de vida que a gente tem, que geralmente é muito corrido, a gente não tem muito tempo. Então é uma técnica fácil. E um terceiro ponto bem interessante, num espaço de 2, 3 dias de prática, a pessoa tem efeitos que são perceptíveis. E como é que essa ideia chegou à empresa? Foi através do nosso presidente, do Marcelo Geraldi. Ele já pratica meditação transcendental há muitos anos, eu acredito que há mais de 10 anos, e há 5 anos ele trouxe aqui para a empresa, para um grupo menor, começou com um grupo pequeno e foi crescendo, e hoje a gente está no número que você viu aí, em torno de 80 meditantes na farmoquímica. Eles são assíduos, então nós temos um grupo, não é obrigatório, então nós temos 2 horários, 8 horas da manhã e 8h30, e a participação de fato é muito grande na empresa, né? Eles sentem esse benefício no dia a dia, então de fato é excelente. Eu sempre fui atraído pela filosofia oriental, né? Artes marciais, enfim, meditação, budismo. E quando eu entrei e soube que aqui existia um programa de meditação, eu fiquei muito interessado em fazer parte. E realmente foi aí que eu tive o primeiro contato com a meditação transcendental. E quais as impressões de vocês fazendo a meditação assim com tantas pessoas por perto, meditando também? A percepção clara é que tem uma diferença entre você meditar sozinho e em grupo, principalmente no trabalho.
que a gente alcança é um diferencial assim extraordinário de excelência, de alta performance, de foco. Aumenta a tua percepção não só da tua tarefa, do que você tem que fazer naquele momento, mas do resultado da empresa como um todo. Modifica mesmo, parece não, de fato tem estudos que mostram que a gente entra numa sintonia, inclusive de atividade cerebral e de funcionamento mesmo como um todo, bem interessante. Você funciona melhor tanto coletivamente quanto individualmente. O cérebro, ele responde de forma muito positiva a determinados sons, que no caso são esses mantras. E para surpresa da maioria das pessoas, esse mergulho é extremamente prazeroso para a mente. Não é uma questão de você tentar levá-la para o fundo, você não fica se policiando. A técnica não tem mérito intelectual algum, é uma técnica ligada à sensibilidade de cada pessoa. Como todo mundo no fundo gosta do prazer, todo mundo prefere o bem-estar, o mergulho, no momento em que ele gera isso, a pessoa vai se soltando. E esse processo de interiorização que se dá através da perda do mantra te leva a experimentar o lugar de onde um pensamento nasce, o que a gente chama de fonte dos pensamentos. Essa experiência, ela implica num silêncio interior muito grande. Só que é um silêncio vivo, é um silêncio desperto. Não é como no sono que você apaga, que você está inconsciente. É como se estivesse dormindo acordado, isso, né? Isso. Até que chega um ponto nesse processo que você é capaz de experimentar o intervalo entre dois pensamentos. É como se fosse um gap. Você entra num estado onde a consciência ela é pura. É um estado onde o intelecto ele não penetra. Esse estado de silêncio em alerta, esse estado de silêncio que é dinâmico, quando você traz ele para fora da meditação, para a sua atividade, isso gera uma lucidez muito grande, uma atenção muito grande, uma capacidade de concentração muito grande. De raciocínio rápido. Muito rápido. Então isso para uma empresa é fundamental, porque implica em lucro. O que você percebeu, Júlio, depois de fazer a meditação? A gente percebe assim um estado de consciência, né, mais focado, mais elevado. Você fica mais resistente à pressão do dia a dia, que é grande, não é pequena nas empresas, e você consegue ordenar seus pensamentos de forma mais clara, mais objetiva. A gente consegue perceber uma capacidade maior de se equilibrar diante de situações adversas, de estresse. Consegue não deixar que isso tome conta de você e se equilibrar para resolver e concatenar as ideias. A gente tenta levar isso para o ambiente de casa também, porque você consegue como diria, dentro da sua casa você consegue propagar isso para o ambiente. Isso também é bom, tem esse resultado positivo. A meditação, ela ensina isso e passa isso para as pessoas. A gente tem livros respaldando os estudos do método, com o método, em mais de 82 países. E esses estudos apontaram para uma reversão da idade através da prática da MT. Ou seja, com o passar dos anos, nós vemos várias alterações fisiológicas, mentais, que estão correlacionadas ao envelhecimento. E com a prática da MT, o que nós vemos são inversões desses processos de envelhecimento. Pressão sistólica e diastólica com a idade, elas aumentam, com a MT elas diminuem. A eficiência cardiovascular cai com a idade, a circulação periférica cai, a capacidade vital cai, a máxima ventilação voluntária cai. Com a MT isso é invertido. A memória com a idade cai, com a MT melhora. A audição com a idade cai, isso é invertido com a MT.